Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje estamos aqui para darmos início ao novo período letivo. Como já foi explicado para vocês, a proposta é que nesse início de ano a gente faça um período de revisão daquilo que vocês estudaram lá durante o ano passado. Então a gente vai dar início a esse período de revisão com as nossas aulas de história, falando um pouco sobre o início do conteúdo do ano passado, que é falando sobre a questão da colonização do Brasil, que é um dos primeiros assuntos que vocês estudaram. Então vamos lá para o nosso conteúdo, a colonização do Brasil. Então, para iniciar, eu trouxe aqui para vocês uma imagem que mostra o processo antes da colonização, que é a viagem do Pedro Álvares Cabral até ele chegar ao território brasileiro. Para a gente ter uma noção do quanto que era complicado essas viagens lá desde a chegada e inclusive as outras viagens que teriam que ser feitas para cá, para o território brasileiro. Então aqui a gente tem, no momento da partida eram 13 navios e 1.500 homens que partiram de Portugal lá em 1500. A partida está aqui no dia 9 de março. 44 dias depois eles chegam ao Brasil, no dia 22 de abril. O Brasil era uma passagem, era uma parada, vamos dizer que inesperada, eles não sabiam o que ia acontecer. Então eles, quando chegam, tomam posse da terra, escrevem a primeira carta, mandam para Portugal e eles passam 10 dias em território brasileiro. O objetivo não era o Brasil, eles não queriam chegar ao Brasil. O objetivo da viagem era ir para as Índias. Então, depois de 10 dias, eles saem do Brasil e vão continuar o percurso para ir para as Índias. Dia 2 de maio eles saem, passam mais 102 dias viajando até chegar às Índias em 22 de agosto. Então, bom tempo de viagem. Depois de chegar, eles pegam as riquezas, passam 147 dias nas Índias, preparando a viagem de volta, e saem das Índias em janeiro de 1501, aonde eles vão passar 189 dias viajando de volta para Portugal. Olha o tanto de tempo que eles passaram para chegar em Portugal na volta. Muito tempo. Então eles chegam da viagem que chegou ao Brasil mais de um ano depois. Dos 13 navios, só 6 voltaram. Dos 1.500 homens, só 500 sobreviveram. Então aí a gente tem a noção quanto que era complicada essas viagens que viriam para o Brasil ao longo do tempo. Então, chegado ao Brasil, os portugueses quando chegaram, eles não encontraram aquilo que eles queriam, que era a riqueza imediata, o ouro e a prata. O Brasil no primeiro momento ele ficou de lado. Os primeiros 30 anos, que é o período pré-colonial chamado, os brasileiros, os portugueses deixaram o Brasil de lado porque eles preferiam ir para as Índias onde tinha mais riqueza. Nesse período pré-colonial, basicamente o Brasil, os portugueses mandavam para cá barcos para vigiar o território brasileiro e eles começaram a explorar a riqueza que eles encontraram naquele momento, que foi a madeira do pau-brasil. Madeira utilizada para fazer uma tinta vermelha, usada para tingir tecido, que era muito utilizado lá na Europa e era muito caro. Então eles começam o processo de exploração. Nesse primeiro momento, a exploração ela era feita basicamente pelos índios nativos aqui do Brasil. E os portugueses utilizavam para explorar esse trabalho indígena o escambo. Eles ofereciam objetos variados, o escambo quer dizer a troca. Então eles ofereciam objetos variados em troca de trabalho dos índios. Esses objetos eram uma faca, era um espelho, era um pedaço de tecido, era qualquer coisa que os índios não conhecessem. Qualquer novidade para o índio era uma grande vantagem que eles achavam. Então eles trabalhavam. Com o passar do tempo eles foram se acostumando e não queriam mais trabalhar por um simples pedaço de espelho, mas no primeiro momento era uma grande coisa que eles queriam. Então eles trabalhavam muito para ganhar esses objetos, a partir do escambo. Começa a exploração do trabalho e também a exploração da natureza. Devastaram boa parte da Mata Atlântica que cobria o litoral brasileiro, que era onde tinha o pau-brasil. Após esses primeiros 30 anos, os portugueses decidem ocupar para não perder. Portugal precisava efetivar a posse sobre o Brasil porque ele estava sendo ameaçado pelos países estrangeiros que estavam vindo para cá para pegar o pau-brasil.
O declínio do monopólio português sobre o comércio oriental, então o comércio com o Oriente já não estava mais sendo possível, o comércio estava interrompido, então eles vão se voltar para o território brasileiro. E outro fator que atraiu eles a começarem a nossa ocupação foi que foi divulgada a descoberta de ouro aqui na América Espanhola. Então eles pensavam que aqui também poderia ter ouro. Para iniciar o processo de ocupação, eles decidiram mandar para o Brasil a primeira expedição chamada de Expedição Colonizadora. Essa expedição ela foi liderada por Martim Afonso de Souza. Ela teve um caráter duplo: expulsar os invasores e lançar as bases para a colonização. Colonizar aqui quer dizer ocupar, trazer pessoas de Portugal para morar, porque até então eles vinham, pegavam a riqueza e iam-se embora. Martim Afonso de Souza chega, ele vai ser o responsável por fundar a primeira vila do Brasil, que é a chamada Vila de São Vicente. Também vai ser o responsável por fundar o primeiro engenho de açúcar. O açúcar vai ser a base para incentivar a colonização. Os portugueses utilizaram açúcar para incentivar com que as pessoas viessem para o Brasil. E aqui a gente tem a forma que os portugueses decidiram fazer após a colonização. Eles decidiram colonizar, trazer pessoas para colonizar, e era necessário organizar uma forma de administrar, comandar um governo em si para o Brasil. Esse sistema que eles escolheram, ele ficou conhecido como sistema de capitanias hereditárias. Por que eles vão escolher esse sistema? Ainda no século XV, os portugueses já haviam experimentado esse tipo de sistema em outras capitanias que eles tinham ao entorno do Oceano Atlântico, em várias ilhas. Causas da opção, o que também levou a isso? Falta de recursos ao rei de Portugal, Dom João III, não tinha dinheiro para investir diretamente na colonização. Então o governo português ele não queria gastar. Com o sistema de capitanias hereditárias, ele estava transferindo a responsabilidade do gasto para quem fosse ganhar a terra, que a gente vai ver aqui um pouco mais à frente. Então, o sistema de capitanias hereditárias é um sistema que dividiu o território brasileiro, que até então era só essa parte aqui, ó, do lado direito da tela. Não existia a outra parte, pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Pegaram o território brasileiro, dividiram em 15 lotes. 14 lotes, na verdade, foram 15, que teve uma pessoa que ficou com 2. Esses lotes eram chamadas de capitanias e hereditárias porque elas eram entregues para pessoas que teriam direito de ficar com essa terra até morrer. A terra era do governo, mas ela poderia ficar até morrer e passar para os seus descendentes. Mas a qualquer momento o governo português poderia tomá-la de volta. Os donatários, os elementos de pequena nobreza ou funcionários reais, tomavam posse administrativa, podendo escolher a terra que eles queriam ficar. Geralmente eram escolhidas pessoas ricas, até porque estava se transferindo a responsabilidade de gastar para eles. Não adiantava dar um pedaço de terra para pessoas que não tivessem condição. E era um pedaço de terra gigante, um pedaço de terra imenso que as pessoas teriam direito. Então aí a gente tem aqui o sistema de capitanias hereditárias. O processo de transferência da terra do rei para a pessoa que estava recebendo, ele era feito a partir de 2 documentos. A chamada Carta de Doação, que determinava a localização, a extensão da terra, o direito, e a chamada Carta Foral, que era o documento de origem medieval que estabelecia os direitos e deveres dos donatários, o que eles tinham que fazer e o que eles tinham a receber. A gente tem aqui, ó, o que cabia a eles, o que eles tinham por obrigação, direito, melhor dizendo, o que eles tinham de direito. Fundar vilas, garantir a justiça, conceder Sesmaria aos colonos, ele ficava com um pedaço de terra gigante e ele tinha que distribuir para outras pessoas. Ele tinha que arrecadar 20% da produção, que era o quinto, para dar para o governo. Receber a redízima parte, que é 10%, sobre o dízimo. Cobrar a vintagem, imposto sobre a exploração do pau-brasil. A condição de donatário poderia ser cancelada pelo rei. Então, isso aqui eram os deveres que ele tinha. O sistema de capitanias hereditárias, aquela divisão lá em vários pedaços, acabou que não deu certo. Vários motivos levaram ao fracasso. Custo elevado, era muito caro. Imagina lá aquela viagem que eu falei lá no início. Você ter barco, pagar as pessoas para vir, trazer tudo, era muito caro.
Resistência dos índios. Os índios não gostavam. Tinha índio que era canibal. Tinha índio que fazia guerra. Então, desse caso dos donatários, muitos recebiam as terras e não tomavam posse. A distância, imagine você precisar de alguma coisa de Portugal. Era 1 mês e meio, 2 meses para ir, mais 2 meses para voltar. Você morria e não conseguia ajuda. A ausência aparente de minerais preciosos, como não tinha riqueza mineral, muitos não queriam. Dificuldade dos donatários em conseguir colonos para vir para cá. Ameaça constante dos piratas franceses. E dimensões extensas das capitanias. Eram terras muito grandes, então para você tomar conta era muito complicado. Falta de comunicação. E aí as causas do fracasso, as únicas capitanias que prosperaram diante de todos esses problemas. As únicas capitanias que vão se destacar, vão se desenvolver, serão as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Essas duas conseguiram porque elas tinham implantado a produção de cana-de-açúcar. O açúcar era muito caro e aí eles conseguiram atrair mais gente. Então foram as únicas duas que conseguiram se desenvolver. Embora não atendesse esse interesse mercantilista, as capitanias deram início à colonização. Foi o início de ocupação. Tomaram posse das terras. A divisão do território das capitanias ela perdurou muito tempo. Ela só foi extinta em 1759 pelo Marquês de Pombal, que foi uma pessoa escolhida pelo rei para governar o Brasil. Ao perceberem que as capitanias hereditárias não estavam dando muito certo, o governo português ele mudou a estratégia. Ao invés de descentralizar, deixar cada pessoa mandar na sua capitania, ele criou um governo geral. Era como se fosse um presidente do Brasil. Era uma pessoa de confiança do rei que era enviado para cá para poder governar. Esse governo geral ele foi instituído pelo regimento de Almeirim em 1548. Os objetivos aqui desse governo geral, entre os objetivos estava centralizar a administração das capitanias. Centralizar quer dizer que só uma pessoa ficaria no comando, ele tomaria as decisões. Limitar a autonomia dos donatários, tirar um pouquinho dessa autonomia que os donos das terras teriam, dar mais poder para essa pessoa tomar as decisões, garantir a segurança dos colonos, zelar pela ocupação estratégica do território, harmonizar as relações entre colonos e indígenas. As atribuições aqui do governador geral: promover a aliança com as tribos amigáveis, castigar selvagens hostis, que era chamada guerra justa. Se necessário, ele poderia entrar em guerra com os índios para escravizá-los, que é essa guerra justa. Conceder terras próximas aos vilarejos aos índios que submetesse à catequese. Então, ele poderia conceder essas terras aos índios que aceitassem a conquista, vamos dizer assim. Incentivar a construção naval, garantir o monopólio do pau-brasil para a coroa, explorar o sertão em nome do rei, proibir a caça e o saque das aldeias indígenas. E para ajudar nesse processo de governo, também além do governador geral, que seria, vamos dizer que o presidente, teriam outras pessoas que iriam ajudar ele a governar. O governador geral, ele tinha como sede, como se fosse a capital, era em Salvador, primeira capital do território brasileiro, 1549. Respondia pela administração perante do rei. Era ela que dava as ordens do rei aqui no Brasil. Ajudavam ao governador-geral no papel de comandar. Tinha um provedor-mor, responsável pela administração fazendária, responsável pelo dinheiro, pela arrecadação do dinheiro. Tinha o ouvidor-mor, que era o responsável pela justiça, tomar conta das leis, das obrigações. E tinha o capitão-mor, responsável pela segurança interna e pela manutenção da defesa da colônia. Ao todo, nós tivemos 3 governadores gerais que ficaram aqui no Brasil. O primeiro deles foi Tomé de Souza, governou de 1548 a 1552. Foi o primeiro governador geral, trouxe centenas de colonos, padres jesuítas. Os jesuítas eram chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, um dos fundadores da cidade de São Paulo, que vai ser fundada a partir de um colégio, e aí depois vai surgir a cidade. Igado fundou cidades como Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Então ele trouxe os jesuítas e fundou a cidade de Salvador, primeira capital do nosso país. Segundo governador-geral, Duarte da Costa, trouxe mais colonos e jesuítas, incluindo o padre José de Anchieta, que é o outro fundador da cidade de São Paulo.
ocorreram em seu governo. Durante o governo dele teve uma série de problemas, principalmente porque os franceses invadiram o território brasileiro na região onde hoje é o Rio de Janeiro. Eles invadiram e eles conseguiram dominar, fundando uma colônia francesa naquela região. Eles também, o Duarte da Costa também enfrentou vários problemas, principalmente relacionados aos índios, às revoltas indígenas. Muitos índios se aliaram inclusive aos franceses. Havia também conflito entre colonos e jesuítas a respeito da escravização dos índios. Os padres jesuítas não queriam aceitar que os índios fossem escravizados. E os produtores de cana-de-açúcar queriam os índios para trabalhar. Então teve essa série de impasses. Mas o fato mais importante aqui é que o Brasil foi invadido pelos franceses. E o terceiro governador-geral foi o Mendes Sá, sobrinho do Duarte da Costa. Ele vai ser o responsável. Desculpa, não era sobrinho. O sobrinho vai ser o outro que eu vou falar bem aqui na frente. Mendes Sá, ele vai ser o responsável por expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Então, o fato mais importante dele aqui, ele vai ajudar a expulsar os franceses. Nessa luta pela expulsão, aí sim a gente vai ter o papel do sobrinho do Mendes Sá, que era o chamado Estácio de Sá. Ele vai comandar o combate que vai expulsar os franceses do Brasil. Então, o fato mais importante do governo dele é que vai ser a expulsão dos franceses do território brasileiro. Ele conseguiu resolver muitos problemas políticos, trabalhou pela pacificação com os índios e ele conseguiu ficar no poder até a morte dele, que foi o último governador geral. Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.